Nope. Aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o MMC, que é o menor múltiplo comum. Se eu considerar dois números, por exemplo, o 3 e o 4, tem infinitos números que são múltiplos tanto de 3 quanto de 4 ao mesmo tempo. Por exemplo, olha só, quem são os múltiplos de 3 aí? 3, 6, 9, 12, 15, se vai. Quem são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, 20 também se vai. Ali vocês já viram que tem um número que está tanto múltiplo de 3 quanto de 4 ao mesmo tempo, que é o 12. E ele é o menor múltiplo comum entre os dois, né? Então ele é o MMC entre o 3 e o 4. Agora, existem infinitos outros números que são múltiplos, né, de 3 e de 4. Ao mesmo tempo. O 24 também é, o 36, o 48, o 120, o 132, o 1200, o 1212, 1224. Tá bom, parei com isso. Mas voltando para cá, né, gente, olha só. Nem sempre a gente consegue descobrir tão fácil assim qual que é o MMC, ou o menor múltiplo comum entre 2, ou 3, ou 4, ou 5 números. Então existem técnicas para a gente conseguir calcular isso. Ou vocês conseguem saber, por exemplo, qual que é o MMC entre 10, 12 e 18? No, sir! Eu não consigo. Ou vocês conseguem saber qual que é o MMC, o menor múltiplo comum, entre 50, 66, 110 e 130? No, sir! Qual que é o menor múltiplo que é desses números aí? Eu não consigo. Então existem técnicas para a gente calcular, a gente vai ver na sequência ali. Vou mostrar para vocês no exemplo quais são essas técnicas aí, tá bom? Mas eu quero voltar ainda a falar um pouquinho de como que a gente faz, ou algumas estratégias que a gente tem para conseguir calcular rápido, sem precisar fazer muitas continhas aí de alguns MMCs aí. O primeiro deles aqui é no caso, por exemplo, do 6 e do 10. Uma estratégia interessante para a gente analisar é o seguinte: a gente pega o maior número, no caso ali o 10, e vai olhando os múltiplos desse maior número, os múltiplos de 10. E vai olhando se esses múltiplos desse maior número estão na tabuada do menor. Tá? Então olha só, o 10. O 10 está na tabuada do 6? Próximo múltiplo de 10. O 20 está na tabuada do 6? Próximo. O 30 está na tabuada do 6? Então ele é o MMC entre 10 e 6. Pode olhar quem são os múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30. Pronto, ele está ali. 10, 20, 30. Fechou. A gente fazendo ligeirinho. Consegue. Pega um outro caso aí. 9 e 15. Pega o maior dos números e vê se está na tabuada. Pega os múltiplos e vê se está na tabuada do menor. 15 está na tabuada do 9? Próximo múltiplo, 30. 30 está na tabuada do 9? Próximo, 45 está na tabuada do 9? Ele é o MMC entre 9 e 15. Beleza? Um outro caso interessante a gente vê de MMC são entre números primos entre si. Lembra do que são os números primos entre si? São os números em que o MDC entre eles é 1. Até o primeiro caso era isso, né? O 13 e o 4, o maior número que divide o 13 e o 4 ao mesmo tempo é o 1. Então 13 e 4 são números primos entre si. Nesse tipo de caso, o MMC é a multiplicação dos dois números, e foi o que aconteceu lá, né? O MMC entre 13 e 4 é 3 vezes 4, 12. Então, nos casos específicos em que o MDC entre os números é 1, o MMC é a multiplicação do 3, dos números 3 vezes 4, 12. Foi o que aconteceu lá. Então, 13 e 5, por exemplo, qual que é o MMC do 13 e do 5? Eles são primos entre si, 15. Entre o 2 e o 7, que são MDC1, primos entre si,
14. Entre o 4 e o 11, 44. Né? Pode ver que isso não acontece, pessoal, no 6 e no 10. Né? 6 e 10 não são primos entre si, o MDC é 2. Né? Mas se vocês multiplicarem 6 por 10, vai dar 60. Né? 60 é um dos múltiplos em comum do 6 e do 10, mas ele não é o menor. Né? Ele não é o menor porque o MDC é 2. Né? Então, essa é uma estratégia legal de ver se vocês conseguirem identificar que os números são primos entre si, é só multiplicar isso aí, vocês já encontram o MMC, ligeirinho, tá? Então, beleza, gente, vamos para alguns exemplos aí na sequência, a gente vai ver de números que a gente não consegue fazer mentalmente, né, que a gente não consegue utilizar essas estratégias aqui, né? Então, vamos ver como isso acontece, tá beleza, gente? Nope. Aí, pessoal, vamos lá então para o MMC entre 4 e 6. Esse dá para fazer também mentalmente, mas a gente vai fazer pelo mecanismo aí, porque daqui a pouco o negócio vai ficar um pouquinho mais emocionante. Então a gente começa no mais fácil, aí a gente vai aumentando o nível para a gente ver como funciona. Então vamos lá, 4 e 6, o que a gente faz? Então a gente põe lá o 4, né, coloca o 6 ali do ladinho, põe a barra e começa a dividir pelos números primos. Então vamos lá, 4 e 6, dá para dividir pelo 2? Dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Posso dividir algum deles por 2 ainda? Posso, né? Então, dividido por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. E o 3 não dá para dividir por 2, eu copio ele lá. Né? Agora, entre 1 e 3, eu só consigo dividir ainda por 3. E aí vai ficar o quê? 1 e 1 terminou. Quem que vai ser o MMC entre 4 e 6? Vai ser 2 vezes 2 vezes 3. Ou ainda escrevendo 2 ao quadrado vezes 3, né? Que é o 4 vezes 3, o 12. O MMC entre 4 e 6 é 12, né? Eu acho que boa parte de vocês aí já conseguiu fazer mentalmente pela ideia dos múltiplos, né? O 4, 8, 12 e o 6, 12. Já dá para ver que o menor múltiplo comum entre 4 e 6 era o 12, mas está aí o processo, como que a gente faz, né? Coloca o 4, coloca o 6 lá, faz aquela barrinha clássica como era lá no MDC e vai fatorando, né? Vai dividindo pelos números primos aí na ordem, né? Do 2 e do 3 até chegar em todos eles sendo o número 1 embaixo. É o mesmo processo aí que vocês já estão acostumados, tá? Vamos aí para o segundo exemplo. MMC entre 14 e 22. Esse já ficou um pouquinho mais difícil de fazer mentalmente, talvez alguns de vocês consigam, mas vamos lá. 14 e 22. Põe a barrinha lá, dá para dividir por 2? Dá, né? São pares, né? Então coloco 2. 14 dividido por 2, 7. 22 dividido por 2, 11. E agora, né? Tanto 7 quanto 11 são primos, então não vai dar para dividir por 3, não vai dar para dividir por 5, vai dar para dividir por 7. Né? E aí vai dar 1 e o 11 não vai dar para dividir. E aí eu só vou conseguir dividir por 11 de novo. Então vai dar 1 e 1. Falhou aqui. 1. Apaga ali, 1. Tá? Quem que é o MMC, então? 2 vezes 7 vezes 11. Que vai dar 2 vezes 7, dá 7 vezes 11 dá 77, vezes 2, vezes 2 vai dar 154. Aí então, né? 2 vezes 7 vezes 11, 154. Tá aí o MMC entre 14 e 22. Fazer mentalmente já era um pouquinho mais complicado, né? Exemplo número 3. MMC entre 10, 12 e 18. Vamos lá. 10, 12 e 18. Dá para dividir por 2?
Dá. 10 dividido por 2, 5. 12 dá para dividir por 2? Dá. Vai dar 6. 18 dividido por 2? Dá. 9. Dá para dividir algum deles por 2? Dá, né? O 6 dá. Então vamos lá, por 2 de novo. O 5 não dá, o 6 por 2 dá 3 e o 9. Dá para dividir algum deles por 2? Não. Vamos para o próximo primo. Qual que é o próximo primo? 3. O 5 não dá para dividir. O 3 dividido por 3 vai dar 1. O 9 dividido por 3 vai dar 3. Dá para dividir por 3 de novo? Claro, esse aqui, né? E aí vai ficar 5, 1 e 1. Dá para dividir mais um deles por 3? Não, o próximo lá que é o 5. E aí eu cheguei lá no 1, 1 e 1. Quem que é o MMC entre 10, 12 e 18? É o 2 vezes 2, que é o 2 ao quadrado, o 3 vezes 3, que é o 3 ao quadrado, e o 5, né? Você não precisa necessariamente escrever o que eu escrevi aqui, né? É só multiplicar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, tá? Que é o 4 vezes 9 vezes 5, e esse valor aqui vai dar 180. Né? Tá aí o MMC entre 10, 12 e 18, quer dizer que o primeiro múltiplo de 10, 12 e 18 que vai ter nos três tabuados é 180. E exemplo número 4. Eita! Exemplo número 4. Qual que é o MMC entre 50, 66, 110 e 130? Vamos lá, esse vai ser bonito. 50, 66, 110 e 130. Olha lá a barra, eu vou fazer até o final que eu vou usar tudo. Dá para dividir por 2? Dá, tem que dar, né? 50 dividido por 2, 25. 66 dá para dividir por 2? Claro, 33. 110 dividido por 2 dá? Dá. 100 dividido por 2 é 50, 55, né? 55. 130 dá, né? O 100 dividido por 2 é 50, o 30 dá 15, 65. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Não. Né? Por 3? Por 3 dá. Por 3 dá. O 25 não dá para dividir por 3, então copia o 25. O 33 dá. 33 dá, né? Dá 11. O 55 não, né? Soma aqui vai dar 10, né? 55 não dá. E o 65 também não dá, né? 6 mais 5, 11. Então, o 65 fica, tá? Então, com 3 não dá. Por 5 vai dar, né? Tem o 25, tem o 55, 65, todos eles dão, tá? Então, por 5 aqui vai dar 25 dividido por 5, vai dar 5. O 11 não. O 55 dividido por 5, né? Se o 50 dividido por 5 dá 10, o 55 tem que dar 11. E o 65, bom, se o 50 dá 10, o 55 dá 11, o 60 dá 12, o 65 dá 13. Primo, né? Todos primos, né? Então agora, por 5 vai dar 1, vamos lá, 11, 11, 13. Agora a gente mata os 11 ali, né? Por 11 vai ficar 1, 1, 1 e 13, só faltou esse primo aqui, 13. 1, 1, 1, 1. Que beleza! Quem que é o MMC entre esses 4 aqui? 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, que pode ser 25, ou vezes 5, né? Vezes 11 vezes 13. Deixa eu fazer a continha aqui ligeirinho. Isso aqui vai dar 6 vezes 25 vezes 11 vezes... Vai dar 21.450. Fiz a conta agora mentalmente. Juro para vocês que eu não peguei a calculadora e não fiz a conta antes. É verdade, imagina só, né? 21.450, gente, é o MMC entre esses 4 números. Vê se pode, né? E agora vem um fácil, já que isso era difícil, vou pegar um fácil para vocês aí, tá? 21.450. Que loucura. Tá aí. Oh, come on. Qual que é o MMC entre esses dois números aí? 2 elevado na 101, 3
vezes 3 elevado na 50 vezes 7 elevado ao quadrado. E o outro número é 2 elevado na 59 vezes 3 elevado na 10 vezes 7 elevado na 11. Falei para vocês que ia dar um fácil. E é fácil mesmo, tá? Se alguém já pegou a calculadora e quer colocar esses números aí na calculadora, nem faça isso que vai dar erro. Vai dar erro. Não adianta fazer isso aí, tá? Não adianta. Estão pensando como que eu faço isso? É fácil, vão pensando aí. Estou dizendo que é fácil, tá? Olha só, gente. O que acontece nesse tipo de caso aí? Quando já está fatorado os números, quando os números já estão fatorados, é muito fácil. Não importa se os números são grandes, 2 elevado na 101, na 50, na 59, sei lá, é muito fácil. Eu vou pegar um exemplo que a gente já fez antes para mostrar para vocês uma coisinha, né? Olha só aqui, eu vou pegar esse terceiro exemplo, né? Olha aqui, o que é o 10? O 10 não é 2 vezes 5? Eu deixei de propósito esse espaço, se é o que vocês estão pensando. O que é o 12? O 12 é 2 vezes 2 vezes 3, né? Ou seja, 2 ao quadrado vezes 3. Já fiz uma decomposição mentalmente, tá? Mas podem decompor lá, vai dar 2 vezes 2 vezes 3. Né? Por isso que eu deixei o espaço aqui, ó, pro 3, né? O que é o 18, gente? O 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado, né? Agora vocês olhem para isso aqui e olhem para o MMC. O que aconteceu aqui, gente? O MMC desses números aqui é a escolha das maiores potências. Olha só, 2 ao quadrado, que é o 2 ao quadrado aqui, que é a maior potência que tem dos dois. 3 ao quadrado, a maior potência que tem aqui na coluna dos 3. E o 5 aqui, só tem um deles que é a maior potência. Não precisa ser um de cada, mas sempre as maiores potências, né? Então é o MC quando tem as maiores potências de cada um dos números primos, né? Que aparece na decomposição dos números. Então fica uma barbada, gente, calcular o MMC quando já está decomposto dessa forma. É só a gente olhar separadamente cada um dos números primos. Qual que é maior, 2 na 101 ou 2 na 59? 2 na 101 vai aparecer no MMC. Qual que é maior, 3 na 50 ou 3 na 10? 3 na 50, é esse que vai aparecer. E qual que é maior, 7 ao quadrado ou 7 na 11? 7 na 11. Resposta, qual que é o MMC? O MMC é 2 na 101 vezes 3 na 50 vezes 7 na 11. Tá aí. Se alguém quiser calcular esse número aí, espero daqui uns 50 anos me deem a resposta. Deixa indicado assim, tá, gente? Não precisa, aliás, não deve, não tem motivo para calcular esse número. Deixa indicado assim, por isso que eu falei que era fácil, tá? Então tá aí, se já está decomposto, o caminho já está todo feito para vocês aí. Só escolher os maiores potências de cada um dos números primos e tá feito. Sexto e último exemplo. O MDC de dois números é 5 e o MMC é 70 e um dos números é 10. Determine o outro número. Determine o outro número. E aí, gente, para isso aqui, para esse tipo de problema, né, eu quero fazer uma outra observação para vocês também, né? Se a gente pensar lá nos números, por exemplo, no 4 e no 6, a gente já fez o 4 e o 6, né? Qual que é o MDC entre 4 e 6? Qual que é o maior número que divide tanto o 4 e o 6 ao mesmo tempo? É o 2, né? É o 2. O 2 é o maior número que vai dividir o 4 e o 6 ao mesmo tempo. E qual que é o MMC entre 4 e o 6?
é o 12. A gente já tinha feito isso também lá, foi o nosso primeiro exemplo, né? E tem uma propriedade que diz que não importa quais são os números, aqui eu peguei o 4 e 6, mas poderia ser qualquer número, que na matemática a gente chama qualquer número de letras, né? Letras diferentes. Então, se eu tenho um número lá que é um número A, pode ser qualquer número, por exemplo, 4. Né? E eu pegar qualquer outro número, que eu posso chamar de B, que é o 6, por exemplo. Né? Se eu pegar dois números diferentes e multiplicar, A vezes B, ou seja, 4 vezes 6, né? Por exemplo, né? É a mesma coisa que eu pegar o MDC desses dois números, né? Do A e do B. Por exemplo, qual que é o MDC do A e do B, do 4 e do 6? É 2. Então, o A vezes o B é a multiplicação do MDC do A e do B pelo MMC do A e do B. E o MMC do 4 e do 6 é 12. Então, olha só, gente, isso aqui é verdade. Ó, 4 vezes 6 é a mesma coisa que 2 vezes 12. Isso vale, gente, para qualquer número, desde que esses números aqui sejam diferentes de zero. Para o zero não vale, mas para qualquer outros números que vocês pensarem, a multiplicação desses dois números aí é a mesma coisa do que a multiplicação entre o MDC desses números pelo MMC desses números aí. Então essa relação é o que a gente vai utilizar para fazer a questão número 6, é o que a gente vai utilizar lá. Porque o que acontece é o seguinte, né? Na questão o MDC entre os números lá valia 5 e o MMC 70 e um dos números era 10. E a pergunta era o outro número. Então, né, um número vezes o outro número era o MDC vezes o MMC. Que não importa a ordem, tá, gente? Mas o MDC vezes o MMC. Então, um número aí vezes 10, um dos números eu sei, o outro eu quero saber. Tá? É o MDC, nesse caso aqui é 5, pelo MMC, que é 70. 5 vezes 70, gente, é 350. E eu pergunto para vocês, qual que é o número que vezes 10 vai dar 350? Tá aí a resposta da questão, 35. Então, 35 é o número que aí junto com o 10 vai ter o MDC 5 e o MMC 70. Tá lá, gente. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Nope.